Olá, alunos de primeiro ano. Estamos hoje para mais uma videoaula, certo? E na videoaula de hoje, nós vamos enfatizar, né, o assunto da aula anterior, que foi as leis de Newton, certo? Na aula anterior, nós trabalhamos as 3 leis de Newton, e na aula de hoje a gente vai só aprimorar, né, esse assunto, tá bom? Antes da gente iniciar nosso assunto, não poderia deixar de lembrá-los de visitar o nosso canal, né? Inscrevam-se e deixem os seus likes, beleza? Vamos lá, pessoal. Na aula passada, né, na aula anterior, nós abordamos as 3 leis de Newton e nós iniciamos com a primeira lei, né? Vocês já devem lembrar que a primeira lei de Newton também é conhecida como princípio da inércia, certo? O que é que diz a primeira lei de Newton, né? Conhecidamente, certo? A primeira lei de Newton diz que um corpo em movimento, ele tende sempre a permanecer em movimento, assim como um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, até que uma força, né, haja sobre esse corpo, tá bom? Eu tenho aqui um exemplo, né, alguns exemplos ah, de corpos que estavam em movimento, né, e tenderam a continuar em movimento após uma força ser aplicada sobre eles. Observem aqui, ó, no primeiro exemplo, pessoal, eu tenho aqui um cavaleiro, né, que estava em movimento e o cavalo freou bruscamente. Qual foi a tendência do rapaz? Continuar em movimento, porque a princípio ele estava em movimento, certo? Assim, no segundo exemplo, eu tenho aqui um motoqueiro, né, na sua moto, e a moto freia, né, ou bate, certo? Qual é a tendência do corpo, né, da pessoa, do motoqueiro? Continuar em movimento, né, e ir para frente, nesse caso, certo? Observem também aqui o terceiro exemplo, e vocês observam que são exemplos do nosso dia a dia, certo? Ó, olha só, o motorista, né, estava em movimento, certo? Daí ele parou de uma vez, precisou frear bruscamente, né? E vocês observam aqui na imagem que ele continuou em movimento. Olha só a importância do cinto, né? Porque se não fosse o cinto, numa batida, por exemplo, ele ia sacar fora do carro. Mas o cinto tem a função de segurá-lo ali, tá certo? De protegê-lo, né? Então, vejam aí alguns exemplos, né? Como eu falei para vocês, do nosso dia a dia, né? Que abordam a primeira lei de Newton, tá bom? Aí eu coloquei aqui um textinho para vocês, ó. Quando um corpo está em movimento e freia bruscamente, ele é arremessado para frente, como os exemplos anteriores, pois todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Isso também se aplica para um corpo estando em repouso. Ele tende a ficar sempre em repouso até que uma força, né, haja sobre ele. Beleza? Então, aqui fazemos mais uma vez um resumo sobre a primeira lei de Newton. E a segunda lei, pessoal, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, certo? O que é que diz o princípio fundamental da dinâmica? A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto, né? O produto aqui, ó, de sua massa pela aceleração adquirida. Então, essa é a segunda lei de Newton. Força resultante é igual à massa, certo, do corpo, vezes a aceleração adquirida por esse corpo, né? Lembrando que a força resultante, né, que nós vimos em algumas aulas anteriores, certo? É o resultado das forças que atuam sobre um corpo. Tudo bem? Uma aplicação da segunda lei de Newton, que também nós abordamos na aula passada, é a força-peso, certo? Aí eu tenho alguns pontinhos para destacar aqui para vocês, né? Força gravitacional sofrida por um corpo
por um corpo nas proximidades dele, né? Isso aqui é o peso, certo? O peso é uma força gravitacional, tá bom? Provoca a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Essa aceleração da gravidade, representada pela letra G, na superfície da Terra, ela tem um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Esse valor aqui só faz referência, né, à gravidade na Terra, tá certo? Em alguns exercícios, você vai poder, né, arredondar isso para 10 metros por segundo só para facilitar, né, os seus cálculos, tá bom? E a força-peso, pessoal, ela é dada por essa equação, né? Que é uma equação bem parecida, né, com a segunda lei de Newton. Força, massa e gravidade, e aceleração, perdão. Só que aqui nós temos força-peso, né, igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Na outra nós tínhamos a aceleração adquirida pelo corpo, tá bom? E essa aceleração da gravidade, pessoal, ela vai mudar de acordo com a superfície, né? Estando na Terra, nós temos uma gravidade, que a gente já conhece, o valor, 9,8, né, aproximadamente. Nós temos a gravidade em Júpiter, na Lua, que vale 1,6, né? Mudou a superfície, mudou a gravidade, tá bom? Aqui, ó, já falei para vocês, né? O M representa a massa em quilogramas, tá bom? O G representa a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, né? Se for aceleração, a gente sabe que a unidade é metros por segundo ao quadrado, ok? E por fim, nós temos a terceira lei, pessoal, a terceira lei de Newton, também conhecida como princípio da ação e reação, certo? Eu acredito que essa seja a mais conhecida de vocês, né? Toda vez que um corpo A exerce no corpo B uma força, né? O corpo A exerceu uma força, imagine aí, né? Um corpo A ou um corpo X exerce uma força no corpo B ou no corpo Y, certo? Este também exerce em A, ou seja, a força que A exerce em B, B também irá exercer em A, certo? Uma outra força, tal que essas forças. Observem, a força que A exerce em B, B vai exercer em A, sendo que elas têm a mesma intensidade, a intensidade que A exercer em B, B também vai exercer em A, certo? Tem a mesma direção, vai ser sempre na mesma direção, horizontal, por exemplo, né? Porém, com sentidos opostos. Uma vai ser da direita para a esquerda, por exemplo, né? Ou positiva, né? E a outra vai ser o contrário, né? Porque são sentidos opostos, tá bom? Ok? Eu coloquei aqui algumas propriedades para vocês, né? Para vocês anotarem, né? Para ficarem aí para resolverem as questões, tá bom? Propriedades do par, ação e reação. Também já falei isso aqui para vocês na aula anterior, certo? Esse par, pessoal, ação e reação, observe a primeira observação, estão associados a uma única interação. O que isso quer dizer? Correspondem sempre a forças trocadas entre apenas dois corpos, certo? Então, o par, né, o par ação e reação, eles vão acontecer sempre entre dois corpos, né? Apenas, né? Entre dois corpos, tá certo? Uma outra, né, propriedade, o par de forças sempre apresenta a mesma direção, como a gente falou anteriormente, mesma intensidade e sentidos opostos, né? Já expliquei isso para vocês. E 3, o par de forças nunca atuam no mesmo corpo, certo? Como as forças atuam em corpos diferentes, nunca se anulam. Como assim não atuam, né? Não é um par, mas observem, pessoal. A aplica em B, então eu tenho aí um corpo A, certo? E o B vai aplicar em A, né? Aí eu já tenho outro corpo. Então, observe que essas forças, elas estão atuando em corpos diferentes,
certo? Como elas atuam em corpos diferentes, elas nunca se anulam, beleza? Também foi um ponto que eu toquei na aula anterior, mas sempre vale a pena a gente relembrar, tá certo? E 4, as forças do par têm sempre a mesma natureza, ou seja, ambas de contato, ambas de campo, ou ambas de campo, tá bom? Então, essas são algumas propriedades, né, do par ação e reação, certo? É muito importante que vocês entendam isso aqui, anotem aí, né, ou tirem foto para vocês estarem lembrando dessas propriedades, certo? Era isso, pessoal, só uma pequena revisão, né, um pequeno lembrete, só para enfatizar o nosso assunto de leis de Newton, tá bom? É um assunto bem extenso, né? Ficaram algumas dúvidas, né? Teve alguns pedidos aí para a gente reforçar essa aula, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.